Aleluia! Glórias a Deus. Essa é uma verdade que tem imperado, né? Embora o mundo não quer ouvir, mas como foi no dia do dilúvio, né? Noé avisando que viria o dilúvio, ninguém acreditou, assim está sendo nos dias atuais, né? Jesus está voltando e ninguém está tomando tempo. Irmãos, os nossos pastores estão online aí, não sei se o pastor Adilson, né, tem o desejo de falar alguma coisa, o pastor Cristiano. Quero voltar a dizer, os nossos pastores estão livres aí para interromper a hora que achar necessário. E nós vamos partir para a palavra de Deus. Hoje eu não trago uma pregação, é a continuação e provavelmente o término do nosso estudo a respeito da igreja verdadeira, né? Eu gostaria de fazer apenas uma oração e nós estaremos entrando para a palavra. Senhor, eu te rendo graças, porque o Senhor tem sido misericordioso e maravilhoso para conosco. A tua benignidade, Senhor, tem permanecido em nosso meio. E o teu amor, Senhor, cada dia mais nos constrange. Papai amado, estamos diante da tua palavra, que é santa, que é pura, que é fiel e é verdadeira. Ao qual, Senhor, todo homem, Senhor, tem, Pai querido, a liberdade para recebê-la, Senhor, como também tem a liberdade para negá-la. Mas todos se tornam sabedores de que haverá um juízo. Papai amado, a nossa oração é que esta palavra possa ter a liberdade de trabalhar no nosso íntimo e nos mudar, Senhor, de uma forma que nós sejamos todos aceitos pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Então, Senhor, que a liberdade do teu Espírito esteja no nosso meio e que o Senhor venha nos direcionar conforme o teu amor e o teu querer. Que caia por terra, Senhor, toda a resistência contra a palavra e que o teu amor esteja permanente diante de nós. Certo, Senhor, da tua presença em nosso meio, nós te rendemos graças em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos falando a respeito da igreja verdadeira, onde nós utilizamos por base Lucas, capítulo 10, verso de número 27, onde diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A igreja, ela só se torna verdadeira quando ela respeita esses dois principais mandamentos. Não existe igreja sem esses mandamentos. Não existe cristão sem essa prática. E é isso que torna para nós, cada dia mais, a obra difícil, né? É difícil, realmente é muito difícil colocar Deus acima de todas as coisas, principalmente quando estamos enfrentando, entre aspas, as crises, né? Crise existencial, crise espiritual, né? Fora aquelas crises que nós inventamos, né? Então, tem se tornado cada vez mais difícil. Mas eu quero continuar a reflexão e falar sobre as características de um verdadeiro membro do corpo de Cristo. E a característica principal de um cristão é o amor ao próximo. Lógico, seguida do amor a Deus com toda a sua intensidade. Alma, coração, entendimento, força. Depois que exerceu isso, nós vamos partir então para uma primeira leitura que se encontra na carta ou na epístola de João, na primeira epístola de João. Se você está em Hebreus, você passa Tiago, está em Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João. Se você abriu em Apocalipse, você volta a Judas, volta a 3 João, 2 João, 1 a João. 1 João, capítulo de número 4, verso de número 11. Nós estamos fazendo assim porque alguns dos irmãos que estão cultuando conosco ainda são novos na fé, então só para poder ajudar os irmãos a terem a sua Bíblia aí, ou o versículo, o acesso mais fácil ao versículo. Eu peço aos irmãos que, se de repente não consegue achar tão rápido, que pegue uma caneta e um papel e vai anotando, para depois você conferir, como faziam os bereanos.
Diz-nos assim, 1 João, capítulo 4, verso de número 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Esse é um primeiro versículo, uma primeira direção para nós que somos cristãos, agora nascidos em Cristo. Uma da primeira característica destacada em um cristão é o amor ao próximo. Então João faz um apelo, amados, se Deus de tal maneira, fazendo uma ligação na carta que ele escreve, né, ou no Evangelho, melhor dizendo, no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, dizendo, e Deus amou o mundo de tal maneira. Então, João está falando aqui agora, no capítulo 4, no verso 11 da primeira epístola, dizendo, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Os irmãos já compreenderam que esse tal, ou já entenderam que esse tal, ele é algo que não dá para se imensurar, né? Quando você quer falar de algo que aconteceu e você não consegue dar o tamanho da situação, você fala assim, aquilo aconteceu de tal forma, de tal jeito, ou seja, de uma forma muito esplendorosa, muito grande. Deus nos amou com um amor tão grande que eu não consigo te dizer com palavras o que é. Então eu vou utilizar o termo tal, de uma forma tão grande ou de tal forma, né? Deus deu o seu Filho unigênito em amor a nós. Então nós devemos amar de tal forma, de forma que constranja, de forma que impacte o nosso irmão, para que ele realmente sinta que Deus está através ou trabalhando através das nossas vidas. A única forma que o ser humano consegue entender Deus é através da atitude ou através da igreja. A igreja foi chamada para isso. É por isso que às vezes nós vivemos ou conhecemos algumas pessoas que hoje se encontram frustradas. Não vamos entrar no mérito se ela deveria ou não, mas muitas pessoas se encontram frustradas porque aonde elas achavam que encontrariam o amor, elas têm encontrado coisas totalmente contrárias. Mas não só João, mas Pedro também vai nos falar a respeito disso. Pedro escrevendo na sua primeira epístola, né? Epístola de Pedro, primeira, você está em João, você volta, segunda Pedro, volta, primeira Pedro. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1, no verso de número 22. Olha o que Pedro vai nos dizer. Nós vamos ler do verso 22 ao 25, irmãos. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, em nome de Jesus. Grife essa palavra aí, se você puder, ou anote separadamente, né? Tendo purificado a vossa alma. De que forma que foi purificada a alma do cristão? Através da obediência à verdade. E o que é a verdade? A palavra, João 17:17, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluias. Tendo em vista, continuação do versículo 22, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Esta é a palavra, ou estas são as boas novas que foram vos trazidas. Pedro agora está chamando a nossa atenção para o curso dessa vida. Irmãos, não quero falar muito sobre a situação atual, porque os irmãos, quando abrem seus jornais, independente se é virtual ou se é o jornal que recebe em casa, televisão,
aonde nós abrimos, nós vemos números alarmantes trazidos por esta enfermidade que tem assolado a humanidade. Mas uma coisa tem sido muito clara para cada um de nós e cada vez mais, que a nossa vida aqui, como diz Tiago, é um sopro. É um sopro. Pedro está falando que é como se nós fôssemos igual às plantas, que nasce, mostra o seu resplendor, a sua beleza, mas tão logo ela murcha e ela morre e ela desaparece. Assim também é a nossa vida. Nós nascemos para um propósito, para amarmos a Deus e, através do amor a Deus, exercemos adoração a Ele. Mas não só exercemos adoração a Ele, mas sermos suas testemunhas. E sendo testemunhas, nós devemos transportar esse amor que nós recebemos de Deus para as pessoas que estão do nosso lado. Para as pessoas que convivem conosco, primeiramente, começando de nossa casa e depois alcançando a todos aqueles que estão ao nosso redor. O amor ao próximo, ele deve ser, sim, de forma voluntária. Se você diz que você ama a Deus, não é assim que nos diz João? Se você diz que você ama a Deus, mas não ama o teu irmão, então você é mentiroso. Você é um hipócrita. A verdade não está em você. Ou seja, a palavra de Cristo não está em você, porque você não ama o teu irmão. Então é muito forte, irmãos, quando nós partimos para a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira, ela tem que se portar em amor. Ela deve se portar em amor. Ela deve se preocupar, sim, com as almas. Ela deve se preocupar, sim, com as pessoas ao qual ela mantém um contato. Então nós vamos vendo João nos anunciando, e nenhum outro discípulo falou tanto de amor como João, tanto de respeito ao próximo como João, e não só João, mas agora também vem Pedro falando a respeito da mesma situação. Vocês foram ganhados por Deus, vocês foram purificados por Deus, vocês foram regenerados por Ele, mas agora vocês não devem só apenas viver de palavras ou de pensamentos, mas vocês devem ter atitudes de amor em vossas vidas. O amor deve prevalecer no coração e na mente de vocês. O amor deve estar presente na atitude de vocês. Porque de que adianta, irmãos, vivemos de uma forma dissoluta ou de uma forma arrogante, com a soberba extremamente exacerbada, com a soberba elevada, com o nariz empinado? Deus está falando para nós, olha, você vai passar como a erva, como a flor, você vai passar. O que deve permanecer é como você viveu e da forma que você viveu. Quantas almas você alcançou e qual foi a imagem que você conseguiu passar, principalmente para a sua família, para aqueles que estão perto de você e depois aqueles que estão longe. Muitas vezes nós invertemos essas situações. Exercemos um amor muito grande para aqueles que estão fora, um carinho, um respeito, uma dedicação enorme. E às vezes isso falta muito dentro da nossa casa. Mas aquele dia, no dia em que você faltar, no dia em que você murchar, no dia que você deixar de exercer o seu esplendor, ou seja, Deus te chamou para um acerto de contas, para um juízo. Aí vão ficar aquelas pessoas do lado do corpo, da matéria, que voltará para o pó. Gênesis 3 nos diz que é pó e voltará para o pó. Mas as pessoas que estão ao lado, alguns vão chegar, vão chorar e vão dizer, poxa, era uma pessoa tão boa. Mas os de perto vão dizer, não, eu não conhecia essa pessoa que eles estão falando. É importante nós refletirmos a respeito disso, porque o amor deve ser permanente em nós e muitas vezes ele troca de posição. Isso depende muito do nosso dia, depende muito, às vezes, da condição financeira, da pressão que você está sofrendo no trabalho. Então, às vezes, a nossa vida ela vai mudando, ela vai dando um giro, como uma roda gigante, às vezes. De repente, estamos com uma alegria elevada e tratamos todo mundo bem, mas, de repente, não estamos num dia tão bom e, de repente, começamos a tratar todo mundo mal. Todavia, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele permanece no amor. As circunstâncias que vêm de fora não devem influenciar a sua vida ou o seu trato para com os outros. Porque é nos dias da adversidade que você consegue demonstrar o tanto de maturidade que você alcançou para com o Senhor. Eu quero me valer das palavras de Paulo, que ele diz assim, você
Irmãos, eu não tenho por objetivo, Paulo dizendo à igreja, eu não tenho por objetivo envergonhar a nenhum dos irmãos, mas eu tenho por objetivo de alertá-los. O que não me coloca, irmãos, numa posição de super santo, o que me coloca no mesmo barco que os irmãos, porque nós somos um corpo. Todos nós somos parte do corpo ao qual Cristo é o cabeça. Então é uma palavra de reflexão para todos nós. Muitas vezes o amor não tem prevalecido em nossas vidas, não tem prevalecido em nossas casas. Mas é importante entender o amor de Deus e o que é o amor que a palavra nos fala. O pastor André estava pregando na terça-feira e falando a respeito do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E que nós não andamos segundo aquilo que nós achamos, segundo aquilo que nós imaginamos, ou segundo aquilo que nós trazemos para a nossa vida como axiologia. Né? Eu acho, ou o estudo do achismo. Né? Eu acho que deve ser assim. Eu acho que funciona dessa forma. Todavia, né, o pastor André enfatizou muito isso, e eu volto a dizer, assim como os nossos pastores têm falado sempre, nos ensinado desta forma, que a palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é, sim, a nossa bússola, e é ela quem vai nos conduzir ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, as pessoas têm refletido que o amor, ele não acompanha, ou ele não é acompanhado da correção. E isso é um erro exagerado da pessoa que entendeu dessa forma. É lógico que nós vamos falar de agora para frente a respeito disso, do julgar ou não, porque muitas pessoas acham, não, eu não devo julgar. E outras pessoas falam assim, não, eu devo julgar. E não é assim que nós entendemos muitas vezes. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e nós falamos assim, eu acho que Deus ele é muito confuso. Eu acho que a palavra de Deus é confusa. Todavia não é, irmãos. A palavra de Deus, ela se completa. O problema está em nós, porque muitas vezes nós preferimos os versículos que nos caem bem, para defender a nossa causa. E muitas vezes nós nos valemos da Bíblia como um escudo para a nossa vida. Para não para nos proteger do pecado, da lascívia, dos desejos da carne, mas nós utilizamos a Bíblia para nos defendermos da santidade de Deus e trazermos para nós uma conduta pecaminosa. Todavia, a Bíblia não foi feita para isso. Eu já disse algumas vezes, a Bíblia não é um livro de pode ou não pode. A Bíblia é um livro de mandamentos, ao qual todos nós devemos nos submeter a ela como palavra viva e verdadeira, que vem dos céus para nos direcionar. Mas eu quero ler alguns versículos, e isso é a causa de muitos de nós que congregamos, fazemos confusão, e às vezes entramos em debates longânimos, né, exaustivos a respeito dessa questão. Eu devo julgar ou eu não devo julgar? Eu devo ficar quieto na minha ou eu devo ir lá e alertar? O que eu faço, né? Como eu devo proceder? Em primeira coisa, eu quero te convidar, nós lemos alguns versículos a respeito do não julgar, né? E muitas vezes alguns de nós ficamos satisfeitos. Tá vendo? Eu falei que não deve julgar. Eu falei que não deve falar, eu falei que não deve apontar, mas nós também vamos ler alguns versículos que diz que deve julgar. E de repente alguns de nós podemos ficar felizes dizendo, tá vendo? Eu falei que tem que julgar, eu falei que tem que apontar. Então nós vamos, pela palavra de Deus, buscar um entendimento a respeito disso e espero em Deus que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar e nos conduzir para uma reflexão sadia, ao qual todos nós alcancemos, né, da parte de Deus, uma estatura muito maior do que aquela que nós estamos vivendo hoje. O primeiro versículo que eu quero convidar os irmãos a ler é o versículo que se encontra em Mateus, capítulo de número 7, verso de número 1. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus capítulo 7, verso de número 1, nos diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Agora, irmãos, eu quero chamar os irmãos a abrirem a vossa Bíblia no Evangelho de Lucas,
Você está em Mateus, você vai passar Marcos, você vai chegar em Lucas. Lucas, capítulo 6, verso de número 37. Nos diz assim, Lucas 6, 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos. Você está em Lucas, você vai passar João, você vai passar Atos e você vai chegar em Romanos. Romanos, capítulo 2, verso de número 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Agora eu quero te convidar a ir até lá o livro de Tiago, capítulo 4, verso de número 12. Se você está em Tiago, você achou Hebreus, você achou Hebreus, o próximo livro é Tiago. Ou você achou Pedro, o livro de trás é Tiago. Tiago, capítulo 4, verso de número 12. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Agora até aqui nós lemos versículos que nos dizem, é lógico que tem muitos outros, mas até agora nós lemos versículos que falam que não é para julgar. E daqui a pouco nós vamos entender que não é para julgar. Mas a Bíblia também fala que tem versículos que é para julgar. O primeiro deles, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 19, verso de número 15. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Levítico 19, verso de número 15. Eu vou ler para os irmãos agora na tradução da linguagem de hoje, que vai tornar o texto muito mais compreensível. Levítico 19, verso de número 15, nos diz assim: quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes e nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Eu quero te convidar agora a abrir no quarto evangelho do Novo Testamento, João, capítulo de número 7, verso de número 24. João 7, verso de número 24. Que nos diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Agora eu quero te convidar a conduzir a sua Bíblia até a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 15. Você está em João, você vai passar Atos, vai passar Romanos, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 15. Vai dizer: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Em outras versões vai dizer: mas o que é espiritual julga bem todas as coisas, ou julga todas as coisas, e por ninguém é julgado. Depois de 1 Coríntios 2,15, eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios 5, 12 e 13. Diz-nos assim: porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os outros que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Agora, 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós,
Sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Eita Deus! Irmãos, é importante a gente falar a respeito desse assunto. Por quê? Às vezes tem existido, sim, um certo legalismo de alguma parte, e tem existido também um certo gancho para continuarem uma vida de pecado de outras partes. Quantas pessoas, principalmente as pessoas que têm um gosto, né, pelo erro, que têm um gosto pelo pecado, se valem desses versículos de não julgueis para poder se defender das admoestações que são feitas pela palavra. E se valendo dessa situação, eles vão utilizando o não julgueis, não julgueis, não julgueis, para permanecer em uma vida de pecado. Todavia, irmãos, o nosso principal papel é de termos uma conduta irrepreensível, assim como Paulo, ele instiga Timóteo a ter. Porém, é preciso que nós amadureçamos nessa parte. E é importante entender que na fala literal, ou que no trato literal desta palavra não julgueis, Jesus está falando que, ou ele está apontando para uma reflexão pessoal. Ele não está trazendo para nós que não deve ser advertido as pessoas que vivem uma vida errada. Mas em todos esses versículos que nós citamos de não julgar, a palavra, os discípulos estão falando que nós devemos orientar-nos primeiro para depois irmos com o nosso irmão. Primeiro, observarmos a nossa conduta, a forma como nós vivemos. Porque se não vivemos de forma correta, de forma alguma podemos admoestar aqueles que estão vivendo ou que estão andando em falta. O primeiro ponto que nós devemos entender não é a questão de eu ficar cuidando da vida do meu irmão. A primeira palavra de não julgueis é uma chamada de atenção para que nós possamos observar a nossa conduta de vida. Há uma preocupação muito grande vinda da parte do Senhor Jesus Cristo para que primeiro nós estejamos fortalecidos, primeiro nós estejamos amadurecidos, porque senão se torna uma coisa desorganizada. O não julgueis, ele tem contexto. Vamos lá? Mateus capítulo 7, verso de número 1. Mateus capítulo 7, verso de número 1 vai nos dizer, e o versículo isolado, ele é sempre um problema. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que de julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro que no olho do teu irmão Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu? Lembre, irmãos, que é uma chamada de atenção. Jesus não está falando, ou ele não está dando a conotação que você não deve observar o erro. Ele está falando que você primeiro deve consertar a tua vida. Primeiro você deve olhar para a tua casa, primeiro você deve olhar para a tua situação, primeiro você deve olhar para a tua conduta. Ele está chamando a nossa atenção, não a tua, a nossa atenção a esse primeiro ponto. Verso 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Quando nós temos problemas, sujeiras na nossa vida, dificilmente vamos conseguir. Ou se estamos com um impedimento nos nossos olhos, como vamos ajudar o outro, né? É impossível você identificar um cisco no olho de um irmão
se você tem uma trave, uma viga, o sentido original dessa palavra é como se fosse uma viga de um templo, né? Você tem uma viga de um templo, uma viga de uma construção no teu olho. Como que você vai ajudar a tirar um cisquinho pequenino da vida do teu irmão, do olho do teu irmão? Ou seja, a tua visão está tampada. Como que você vai ajudar ele a enxergar? Então, Jesus está chamando a nossa atenção, não aqui em primeiro ponto. Percebam isso, irmãos. A palavra de Deus, ela não é desconectada. Ela se encaixa perfeitamente quando nós lemos com atenção. Então, não julgueis. Muitas pessoas utilizam esse versículo para dar vazão ao pecado, e não é isso que a palavra quer dizer. Tira primeiro o arqueiro que está no teu. Tira primeiro o problema que está no teu olho. Aí o verso 5 diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente. Olha, Jesus está dizendo, e então você verá claramente. Aí Jesus está dizendo, você vai ver claramente para qual finalidade? Para tirar o arqueiro do olho de teu irmão. Tira primeiro o que está no teu olho. Tira primeiro os problemas que estão na tua vida. Tira primeiro a limitação espiritual que você tem. Primeiro você trata a sua vida. Vai para o seu particular com Deus. Vai buscar intimidade com Deus. Depois o contexto vai continuar dizendo, né? A continuação do contexto. Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Jesus está falando, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus está falando, olha, não julgueis, porque com a mesma medida que você julga, você será julgado. Jesus está falando do trato de você com o teu irmão, mas depois ele está falando do trato dele com você. É só olhar para a passagem do filho pródigo, do credor incompassivo. Aquele senhor, ele vai tratar com uma pessoa que deve para ele. A pessoa começa a implorar, não, me perdoa, né? E eu vou te pagar, mas não tinha como pagar, era impagável a dívida. Já foi ministrada essa palavra aqui. Mas, de repente, ele é perdoado, e quando ele sai, ele não perdoa aquele que estava devendo ele. Então, ele é chamado para uma prestação de contas. Jesus está falando, olha, você não consegue exercer perdão, você não consegue exercer misericórdia. Então, você toma cuidado, que da mesma forma que você está medindo, da mesma forma que você está agindo, será medido você também. Então, é importante nós entendermos, nós meditarmos na palavra. Então, Jesus, em primeiro ponto, ele quer falar para nós, toma cuidado. Olha para a tua vida. Olha para a tua casa. O que o texto não quer dizer, irmãos, que não deve ter lei, que não deve ter julgamento. Tenta imaginar uma nação sem lei. Tenta imaginar uma vida sem julgamento do que é certo e do que é errado. Tenta imaginar um país que todo mundo faz o que quer. Imagine a Suíça, cada um tomando a sua vontade, depredando, quebrando e ninguém podendo corrigir. Ninguém podendo apontar o erro. Olha para dentro da tua casa e imagina os teus filhos fazendo aquilo que ele quer e o que bem entender. Imagina você com um trato para com os seus pais, você fazendo o que bem entender da sua vida. Não funciona dessa forma. Todavia, o reino, ele exige de nós disciplina em todo o tempo. Ao mesmo tempo que essa palavra, não julgueis, ela aponta para nós uma preocupação com a nossa vida primeiro, com a nossa particularidade com Deus. Ela também aponta para nós a uma reflexão de amor e de misericórdia para com o próximo. É onde nós entramos. Quando nós nos precipitamos para julgar a vida de alguém, para julgar a causa de alguém, sem primeiro ter tratado a nossa, nós corremos um risco muito grande, irmãos, e como que é complicado
você se colocar nessa posição? Ou estar nessa posição? Automaticamente, nós vamos falar sobre isso mais para frente, nós, independentemente de algumas situações, nós julgamos ou não julgamos. Isso é um reflexo que todo ser humano tem, porque Deus nos fez com a característica, com o poder de julgar dentro de nós. Não é assim que fazemos na nossa vida? Quando você está na sua casa e, de repente, o papai ou a mamãe faz a comida, né, que você não gosta. E, de repente, você faz um julgamento. Você diz, essa comida eu não gosto, eu prefiro aquela. Automaticamente, você tomou uma decisão. Ou você sabe diferenciar o gosto das coisas. Alguém prefere tomar um copo de água, outro um copo de suco. Lista de preferências. E nós fazemos um julgamento entre aquilo que nós entendemos que é bom e o que não é bom. Porém, nós andamos sempre pela palavra. E a palavra, ela é a nossa direção. Os textos que nós lemos, irmãos, eles estão tratando a respeito de um convívio comunitário. São coisas que nos trazem a uma reflexão comunitária. Nós já falamos isso muitas vezes, já ouvimos os nossos pastores muitas vezes. Quando nós nos preocupamos com a nossa vida espiritual, se nós fizermos uma reflexão rápida a respeito disso, vamos supor que cada um de nós nos focássemos em ter uma vida plena e cheia do Espírito Santo de Deus. Com certeza, a necessidade das admoestações seriam reduzidas, e muito reduzidas. Ou praticamente não existiriam, porque todos nós estaríamos procurando intimidade para com Deus. Mas não é assim que acontece no nosso meio. Temos tido dificuldades de compreensão nessa questão. Agora eu quero fazer a menção dos versículos que nos dizem ou que nos chamam também para um julgamento. Levítico, capítulo 19, verso de número 15, ele fala, olha, todas as causas que você for julgar, você tem que ter um bom senso. Toma cuidado para não tomar partido com o pobre e não julgar uma situação ao qual ele deve ser condenado. Toma cuidado para não julgar dessa forma e livrar o pobre do seu julgamento por causa da sua pobreza. É o que Levítico está falando. Seja justo no seu julgamento. Não seja influenciado pelo grau de amizade. Não seja influenciado pela posição da pessoa. Não é assim que nos diz o versículo, que você não seja induzido pelos poderosos, mas também que você não seja induzido pela pobreza daquela pessoa. Que você saiba separar as situações e julgue ele segundo o seu erro. A palavra está dizendo que o erro deve sim ser matado. O erro, sim, ele deve ser eliminado. Nós entendemos, irmãos, e nós vamos compreendendo à medida que nós vamos buscando conhecimento da palavra de Deus, que nós vamos buscando proximidade da palavra de Deus. É preciso tomar muito cuidado quando nós damos um passo para essa situação. Julgar alguém, julgar alguma causa, julgar alguma situação, deve ser algo muito sério nas nossas vidas. É importante, irmãos, nós lembrarmos que este texto de Levítico está falando de um julgamento literal, que deveria acontecer por causa de um erro que acontecia no meio do povo. E essas eram as leis de Deus trazidas através de Moisés para a nação, para o mesmo convívio. Se você observar depois o versículo 19, o capítulo 19 de Levítico, todas as vezes que o Senhor ele fala, em praticamente quase todos os versículos, ele diz, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Obedeçam e façam dessa forma, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Voltando a dizer, irmãos, nós não andamos por aquilo que nós achamos. Nós andamos pela palavra de Deus. Ela é o nosso manual, o nosso guia de fé. Quando Jesus está lidando com os fariseus, em João, capítulo 7, verso de número 24. Se você quiser abrir aí, é o quarto evangelho do Novo Testamento. João, capítulo 7, verso de número 24.
Jesus está tendo ali uma discussão com os fariseus, porque ele havia curado no sábado. E no verso 23, Jesus diz: em todo sábado eu curei apenas um homem. E vocês estão falando que eu tenho demônios. Aí, então, nós vamos entender que o julgamento, ele deve acontecer, mas o julgamento não deve ser pela aparência. E o que nós temos mais incorrido na igreja da atualidade, o maior problema é que nós temos sido desonestos no julgamento. Temos julgado as pessoas pela aparência. Não é assim? Não foi dessa forma que nós ouvimos no culto passado? Nós fazemos o padrão de culto, nós inventamos o padrão de santidade. E no nosso mundo, na nossa mente, o mais santo é aquele que nós vemos orar na praça. O mais santo é aquele que nós vemos que ora em voz alta. O mais santo é aquele que tem uma melhor dicção. Todavia, não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Todavia, não é dessa forma que a palavra nos conduz. Jesus está falando para eles, para os fariseus, desta forma: não julgueis pela aparência, mas julgueis pela reta justiça. Eles estavam olhando Jesus e por ele ter efetuado uma cura, por ele ter, de uma certa forma, trabalhado no sábado, de uma certa forma, operado no sábado, eles estavam julgando Jesus dessa forma. Jesus falou assim: vocês estão me julgando pela aparência. Vocês não estão sendo justos. Não é assim, irmãos, que muitas vezes nós julgamos as pessoas que estão ao nosso redor? E é isso que tem entristecido muitas pessoas na igreja, porque elas têm sido colocadas num pacote de descrentes, de infiéis, não sendo infiéis. Porque no nosso padrão de santidade, aquela pessoa não é santa. No nosso padrão de santidade, aquela pessoa não é justa. Não é assim no capítulo 7 aí que você tem aberto? Não é assim que falaram de Jesus? Quando ele curou aquele homem, falaram: tem demônio. Esse homem tem demônio. Porque nós conhecemos ele. É filho de José, é filho de Maria, nós conhecemos ele. Mas Jesus diz: não, vocês não me conhecem. Porque se vocês me conhecessem, vocês conheceriam aquele que me enviou. Mas vocês também não conhecem aquele que me enviou. Vocês julgam pela aparência. E o julgamento pela aparência pode trazer condenação para a nossa alma, irmãos. Quando nós olhamos para alguém e sem conhecer a pessoa, sem conhecer a intimidade de vida com Deus que a pessoa tem, e falamos: o espírito que está na vida dessa pessoa não é de Deus, essa pessoa está com demônio. Em nome de Jesus, vigia, crente. Em nome de Jesus, vigia. Vigia, porque o seu julgamento pode ser apressado demais e você pode estar correndo um sério risco. Primeiro ponto de colocar a alma do teu irmão no inferno, entristecer ele, tirar ele da presença de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco a respeito do julgamento. Estamos falando sobre ele, mas vamos afunilar essa conversa. Se deve julgar, mas Jesus diz: não julgueis pela aparência, julgueis pela reta justiça. Julguem de uma forma correta, mas todavia eu digo: sejam amorosos. A palavra de Deus diz: sejam longânimos. É preciso nós olharmos, irmãos, para a forma que nós temos conduzido a nossa vida. Paulo escrevendo, só estou falando em cima dos versículos que nós estamos dividindo. Paulo, falando em 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 15, ele diz: mas aquele que tem o Espírito de Deus, ele consegue julgar todas as coisas. Ele julga todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tem intimidade com Deus. Porque ele tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Aí ele consegue fazer a diferença do que é santo e do que é profano. Quando está cheio do Espírito Santo de Deus, ele consegue fazer separação do que é pecado e o que é justiça de Deus. O porquê que muitas vezes nós não conseguimos diferenciar se estamos andando num caminho de justiça e de verdade ou se estamos caminhando em uma vida de pecado, porque não tivemos o conhecimento do Espírito Santo de Deus, então não conseguimos fazer julgamento. Não conseguimos julgar de forma correta. É por isso que Paulo diz: o homem natural não é como o homem espiritual. O homem natural não entende, o homem natural não compreende, ele não tem capacidade
Ele não tem meios espirituais para julgar a sua conduta. É por isso que ele vive de forma dissoluta, desenfreada. Só pode julgar quem está cheio do Espírito Santo de Deus, em primeiro plano, para a sua conduta de vida. Paulo está falando dessas coisas. Primeiro, você deve olhar para o teu nariz. Primeiro, você deve olhar para a tua vida. Você deve olhar para a tua casa, para a tua família. Se você não tiver capacidade de tirar a viga do teu olho, segundo a graça que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus, você não tem capacidade para ajudar o seu irmão. Entenda essa palavra e grave ela no teu coração. Não é condenar o irmão, ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele. É isso que Jesus está falando. Mateus capítulo 7, você só pode ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele depois que você conseguiu tirar o teu. Se você não conseguiu tirar o cisco do teu olho, quer dizer que você está cego. E um cego não pode tirar cisco do olho, irmãos, em nome de Jesus. Um cego não tem condições de tirar cisco do olho. Porque ele está cego, ele está com impedimento nas vistas. Ele não tem a visão. Então é importante nós irmos trabalhando e exercitando a nossa espiritualidade para com Deus. Mas agora Paulo vai falar de um problema muito sério. E nós devemos entender que o julgamento na igreja, ele deve existir e o julgamento começará pela casa de Deus. O julgamento começará pela igreja. Não tem como fugir dessa palavra, irmãos, é Bíblia. Não tem como fugir dessa palavra. É importante nós entendermos isso. Paulo agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. Você está em João, você vai passar Atos, vai passar Romanos, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Paulo agora vai falar, porque, irmãos, muitas pessoas entendem que não deve haver um julgamento. Deve haver um julgamento, porque senão a igreja ela não é santificada. Senão a igreja ela não é trabalhada, ela não é exercitada. Nós vamos falar quem são as pessoas que estão capacitadas para exercer esse julgamento. Também não é de qualquer forma. Mas olha o que Paulo vai falar do problema da imoralidade sexual que havia na igreja de Corinto. Paulo agora vai abrir os olhos dessa igreja para a situação que estava acontecendo no meio deles. Mas, de repente, era uma igreja que todo mundo entendia. Não pode julgar. Ninguém pode julgar, ninguém pode falar nada. Não vamos falar nada, deixa do jeito que está. Nos orgulhemos de ter uma igreja. 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 1. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, e nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi,
que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai de entre vós o malfeitor. Paulo está falando de um problema enorme que havia na igreja de 1 Corinto. Aquele enteado estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. É o que a palavra nos diz. E a igreja estava aceitando, e Paulo diz, e não há entre vós ninguém que se indigne com essa situação? Não há no meio de vocês ninguém que seja contrário a isso? Eu, não estando em corpo presente, mas em espírito, eu já sentenciei que esta pessoa seja julgada, que esta pessoa seja tirada do meio de vós. Mas, irmãos, é preciso entender e ter um coração bondoso para compreender a palavra. Paulo não falou que o espírito dessa pessoa fosse condenado ao inferno. Paulo está querendo dizer que essa pessoa fosse tratada no seu erro para que ela alcançasse salvação. Ou seja, que ela fosse repreendida, que ela fosse ali tratada, disciplinada pelo corpo, disciplinada pela igreja, colocada à parte, correndo o risco, sim, de sofrer todas as perdas no material, correndo o risco, sim, de sofrer, ali, passar pelo processo da vergonha, porque estava cometendo pecado deliberado, com vontade própria. Paulo está falando, é preciso de tratar esse irmão, a fim de que possa ganhar a alma dele. Mas é preciso de ser julgado o erro dele. É preciso de ser tratado o erro dele. Eu gostaria que você abrisse comigo aí em Mateus capítulo 18. Primeiro evangelho do Novo Testamento, Mateus capítulo de número 18. Eu vou ler pela versão da linguagem de hoje, 18, verso de número 15. Jesus vai nos dizer que nós devemos, sim, tratar os erros. Se seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular. Só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem, qualquer acusação precisa de ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Quem está falando é Jesus. Olha, vai e trata com o teu irmão, no particular. Deve ser julgado? Deve ser julgado. Deve ser apontado o erro? O que é o julgamento? É apontar o erro. Apontar o cisco. Ó, tem um cisco aqui. Em primeiro ponto, irmãos, nós vamos tratar isso por quê? Quantas pessoas na casa do Senhor não têm alimentado entre aspas, uma ira, uma raiva, porque não gostou da atitude de um irmão?
O irmão tomou uma atitude e ele não gostou da atitude. Mas ao invés de ir procurar o irmão e sanar esse problema para que Satanás não se irande no meio da igreja, ele não trata o problema. Ele começa, então, ele inverte. Olha que Jesus fala, primeiro você vai no particular e você trata com teu irmão. Se ele te ouvir, né, você aconselha ele. Jesus está dizendo, aconselha ele. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, vai e busque 2 testemunhas. E converse de novo com ele com 2 testemunhas. Se ele não te ouvir, aí você fala para a igreja. O que acontece nos dias atuais? Isso é de forma geral. Muitas vezes alguém não gosta da atitude de um outro e espalha para a igreja. Ele pulou os processos. Ele não respeitou a palavra. Então você se tornou um faltivo igual ou pior. Porque você começou a caluniar a pessoa de uma coisa que ela não teve atenção. Então você começou a julgar, e é isso que a palavra fala, irmãos. Um julgamento sem cabimento. Um julgamento sem escrúpulo. Um julgamento sem amor. Isso é falta de amor. Quando nós levantamos falso testemunho de alguém. Não é assim que muitas vezes as pessoas nos fazem acreditar e nos fazem pensar a respeito de outra pessoa? Quando você chega num trabalho, ou quando você chega numa igreja ao qual você não conhece ninguém, e de repente alguém fala para você assim, olha, fulano de tal é um amor, mas fulano de tal não presta. Na sua ótica, na minha ótica, não presta. Mas essa pessoa só vai saber se ela presta e se ela não presta, se ela tiver intimidade. Quantos de nós não fomos induzidos a não gostar de alguém porque alguém ou porque um grupo começou a falar que esse alguém não presta? Mas muitas vezes nós nem chegamos a conhecer essa pessoa. A começo de conversa, isso não deveria existir na igreja. Mas infelizmente existe. Mas pela misericórdia de Deus, nós temos a palavra que nos conduz para consertar todas as coisas. Muitas vezes temos um julgamento precipitado de alguém, mas sem conhecer esse alguém. Só porque alguém falou que ele não presta, porque ele não é bom, porque ela não é boa, nós simplesmente passamos para frente. Não, aquela pessoa não presta. Porque o grupo, o irmão, a irmã, o fulano de tal falou que não presta, então não presta. Não, não é santo, porque o irmão falou que não é santo, mas você não teve intimidade com a pessoa. Então a palavra diz, não julgue, porque você vai ser julgado por causa deste tipo de julgamento, pela aparência, ou por aquilo que você ouviu. Você não conhece a pessoa. É isso que a palavra de Deus quer dizer. Ela não está falando do pecado que é iminente, que tem acontecido frequentemente. O pecado que é condenado pela palavra deve ser julgado, deve ser expurgado da vida do pecador, para que ele possa ter vida. Santo Agostinho, ele nos diz assim, olha, é preciso matar o erro, é preciso exterminar o erro, mas não matar o errado. Não matar o errado. Mata o erro da vida dele, mas não mata ele. É importante nós entendermos isso, irmãos. Então, eles começam, em João 7, eles começam a levantar um falso testemunho de Cristo, porque não conheciam a Cristo. Jesus está falando, vocês não me conhecem, e vocês não conhecem aquele que me enviou. E vocês estão falando que eu tenho demônio. Olha a insanidade de vocês. Mas aqui agora, Paulo, ele está julgando. E o que eu quero falar para os irmãos, o que é pecado contra a palavra de Deus, contra Deus. O pastor André enfatizou isso na terça-feira. Quando você peca contra o teu irmão, você está pecando contra Deus. Quando você peca contra a comunidade, contra o corpo de Cristo, você está pecando contra Cristo, porque ele é o cabeça. Qual é a funcionalidade de nós como cristãos? É de anunciar o erro, como atalaias gritar, tem perigo na vinha, tem perigo no campo, em nome de Jesus, desperta, te prepara. Isso é importante acontecer no nosso meio. Então, Paulo está falando de um pecado que acontecia na igreja, e ele fala assim, ó, tira esse irmão de lado. Disciplina ele, para que a alma dele possa ser salva. Não aceitem isso no meio de vocês. Não aceite o pecado na vida de vocês.
Não compactuem com o erro. Não compactuem com o pecado. É um anúncio, irmãos, e é um grito contra a imoralidade que tem crescido dentro da igreja. Quantas pessoas não se apropriam desse versículo de forma errada? Olha, não pode julgar. Eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero e fazer tudo o que eu quero e ninguém pode falar nada. Mentira de Satanás, irmão. Paulo está falando, tira esse pecado do meio de vocês. Trata que ele seja salva, em nome de Jesus. Irmãos, é interessante nós entendermos isso. Aí Paulo vai para 1 Coríntios capítulo 6. Vocês não sabem que nós vamos julgar até os anjos? Que anjos são esses? Efésios 6,12, as potestades do mal. Os anjos que foram expulsos juntamente com Satanás, que são demônios que têm trabalhado, potestades que atuam nas áreas celestiais. Julgaremos eles, mas lógico, através da pessoa de Cristo, porque em nome de Jesus, irmãos, nenhum de vocês vão se perder. Em nome de Jesus, a vossa casa será alcançada. E em Cristo, e juntamente com Cristo, nós julgaremos todas as nações. Em nome de Jesus, julgaremos também os anjos. Paulo está falando, vocês vão julgar os anjos, vocês não podem julgar, então, as coisas pequenas? Porque também ele está falando de um problema dos dias da atualidade da igreja em que ele escrevia. Porque os cristãos tiravam as questões da comunidade cristã e levavam para os ímpios julgar as causas dos cristãos. Quantas coisas não têm acontecido assim no nosso dia? Então é preciso de nós entendermos que o julgamento deve ser feito com justiça, com retidão. Não é de qualquer forma, não é bagunçado. É por isso que nós temos muitas pessoas feridas, muitas pessoas machucadas, muitas pessoas angustiadas, porque temos nos apropriado dessa situação. Então, nós devemos julgar, lógico que devemos julgar, mas como é que é isso, pastor? Como que funciona isso? Irmãos, tem uma preocupação em cima disso. Eu sei que a gente está dando uma alongadinha, mas eu quero concluir esse raciocínio. Tem uma situação. Muitas vezes, quando a gente começa a incentivar a igreja a praticar o princípio da repreensão e da correção mútua, nós caímos num risco muito grande de tirar a igreja de um extremo e levar para outro. Como isso, pastor? Ninguém está repreendendo ninguém está corrigindo ninguém. Aí, de repente, o pastor fala assim, é preciso corrigir, é preciso falar, é preciso... Aí as pessoas todas pegam e levam para o outro extremo. Aí todo mundo começa a corrigir. Todo mundo começa a exortar. E não é assim. Não funciona dessa forma. Não são todas as pessoas que estão prontas para exortar. Não são todas as pessoas que estão prontas para corrigir. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, verso de número 14. Lembrando, irmãos, que nenhum de nós, volto a dizer, nenhum de nós temos o direito de julgar a salvação de ninguém. Como diz Tiago, somente Cristo, o mediador, somente Ele tem o direito de dar a salvação e de condenar, somente Ele. Nós temos, sim, a liberdade para condenar os erros no meio da comunidade, a fim de que o faltivo, a fim de que o errado se conserte para a salvação. Mas Paulo, ele vai falar do que nós precisamos de aprendermos. A importância da interação e do relacionamento no corpo de Cristo. Tem um pensador que diz assim, ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. E ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Todos nós podemos ensinar, como todos nós
também ainda temos muita coisa para aprender. Isso quer dizer que vamos cometer erros na nossa caminhada? Sim, porque somos seres humanos. Todavia, devemos lutar para eliminá-los ou diminuí-los o máximo possível. Então, Paulo vai falar da seguinte forma para nós, Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade e cheios de todo o conhecimento, aptos para admoestar-vos uns aos outros. Então, Paulo, ele vai nos dizer que não é qualquer um. Somente aquele que está cheio de bondade. Somente aquele que está cheio de bondade. Irmãos, entenda isso. Somente aquele que está cheio de bondade. E em segundo ponto, pastor, conhecimento. Porque, irmãos, quando nós trazemos essa palavra e falamos assim, irmãos, você deve julgar as causas erradas, aí de repente todo mundo começa a entender que está apto para julgar. Aí vai aquelas pessoas que não têm vida com Deus, que não têm intimidade, que não desenvolveu proximidade com o Espírito Santo de Deus, não tem uma espiritualidade aflorada e não tem bondade no coração. Você imagina uma pessoa que não tem conhecimento de palavra de Deus e que não tem bondade, julgando a causa de alguém. Seria quase que um Hitler no meio cristão. Misericórdia. É preciso entender, irmãos, a palavra de Deus é bússola para a nossa vida e ela orienta. Devo julgar? Devo julgar. Mas tem que ter bondade e tem que ter conhecimento. Uma pessoa cheia de bondade, ela é diferente de uma pessoa amargurada. A amargura não corrige, ela briga com todo mundo. Mas repreender é algo que se faz com um coração cheio de bondade. Portanto, somente um crente em tal condição é capaz de ferir o justo em seu benefício. Caso contrário, será prejuízo. A bondade focará o alvo correto, o erro em si, e não a pessoa que errou. Uma pessoa sem essas características, irmãos, e é preciso que nós venhamos desenvolver em nossa vida a bondade, o amor ao próximo. Porque muitas vezes, irmãos, ao invés de matar o erro, nós matamos o errado. E aí a pessoa, ela descamba para uma vida de erro e não volta. Não volta para o Senhor. Porque a justiça ou a injustiça foi exercido por uma pessoa despreparada. Aí a gente volta no ponto inicial. Você não pode julgar se você não tirar a trave do seu olho. Não julgueis. Não julgue se você não tem ainda capacidade para julgar. E eu volto a dizer e a enfatizar, irmãos, para que depois não seja distorcido. Mesmo tendo capacidade para julgar, tem que ter muito amor por almas e tem que ter conhecimento bíblico. Se não, guarda o teu espaço, procura o teu pastor e nós vamos procurar ajudar essa pessoa. É importante entender isso. Também é necessário conhecimento bíblico, experiência de vida cristã. Uma repreensão que é sempre seguida de conselho mostra não apenas o erro em si, mas aponta a forma correta de comportamento. Não deve ser fundada meramente na opinião de alguém, mas na palavra do Senhor. Nós estávamos falando agora há pouco. Você imagina uma pessoa amargurada, uma pessoa que tem a vida toda desconcertada, uma pessoa que tem o coração duro, uma pessoa que chegou na casa de Deus e falou, meu caráter é assim, não vou mudar, eu vou morrer assim. Então, em nome de Jesus, não se aproxime para julgar ninguém, porque você ainda não desenvolveu capacidade para tal. Ah, não, o meu jeito é esse, eu não vou mudar. Tem que mudar em nome de Jesus. Tem que ser transformado em nome de Jesus para que a tua alma possa viver. Para que a tua alma possa ser alegre. Uma alma bondosa e carindosa.
que possa tratar com o erro, que tenha conhecimento da palavra, que possa tratar com o erro e dar direção para aquele que errou, a fim de salvar a alma dele, a fim de salvar a alma dela. Qual é a forma correta de fazê-lo? Né? Tem alguns pontos que nós destacamos. Paulo escrevendo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, 14. 1 Coríntios 4, 14, nos diz da seguinte forma: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos amados. Então é preciso de olhar no ângulo de um pai que ama. E aí sim nós vamos entender o que é amor. Lembre-se que nós estávamos falando lá do início. Muitas pessoas confundem o amor. Entendem que amor não é corrigir, amor é deixar a pessoa se arrebentar, amor é deixar a pessoa ir para o inferno, e não é isso. Amor é alertar a pessoa do perigo. Lembra que nós acabamos de falar? A bondade, o conhecimento bíblico, a pessoa com o coração bondoso, e é o que Paulo está falando na igreja de Romanos. Agora eu mesmo entendo que vocês estão aptos para poder admoestar uns aos outros, porque em vocês há bondade e há conhecimento. Por isso vocês estão aptos para vos admoestar, para vos corrigir, para fazer um julgamento entre as suas atitudes, porque tem amor no vosso coração, porque tem bondade no vosso coração. E eu sei, eu estou certo que quando um corrigir ao outro, vai corrigir com amor que vem de Deus. Uma pessoa amargurada, ela não tem amor dos céus. Ela não tem amor de Deus. Ela tem raiva, ela tem ira. E toda vez que uma pessoa amargurada vai corrigir alguém, ela causa uma bagunça, ela causa um problema gigante. Por quê? Porque não corrigiu da forma certa. Então, Paulo está falando, a correção não é para envergonhar. É para admoestar vocês, filhos de Deus. Segundo ponto, em espírito de mansidão. A correção não deve manifestar um tom de condenação, ela deve ser feita em espírito de mansidão. Isto significa que correção não é briga. Correção não é discussão. Correção não é contenda. É apontar o erro e também a solução para o erro, segundo a palavra do Senhor. Olha o que Paulo diz na carta aos Gálatas. Você está em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas capítulo 6, verso de número 1, nos dizendo dessa forma: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Vós que sois espirituais, corrigiu em espírito de brandura. E se tem uma coisa que eu quero falar, vigia. Vigia para que você não venha cair no mesmo erro. Vigia. Então Paulo está admoestando que tem que ter um espírito de mansidão, de brandura. Não se chega corrigindo ninguém gritando, fazendo estardalhaço, bagunça, não. Se você descobriu o problema, vai e trata o problema. Se o problema foi diretamente contra você, vai e aconselha, e diga, e aponta onde foi ferido, pede perdão e seja perdoado, porque assim convém para os santos. Isso é amor ao próximo. Isso sim é uma igreja verdadeira, uma igreja que ama e que trata todas as suas situações e questões com o Espírito de Deus presente. Quantas pessoas não têm tentado resolver as coisas de coração amargurado, com o semblante duro? É importante, irmãos, nós compreendermos essas situações em nossa vida. Além do fato de que o espírito de mansidão não acusa e nem condena o que falhou, embora reprove. Não acusa e nem condena o que falhou, embora ele reprove. Embora ele reprove a falha em si. Ele também expressa a humildade em vez de altivez.
O apóstolo disse que devemos cuidar para que na área em que corrigimos os outros, não venhamos também a ser tentados. Em outras palavras, pode acontecer com qualquer um. A pressa de condenar alguém, irmãos, pode trazer para nós um prejuízo futuro, porque pode acontecer com qualquer um pode pecar, qualquer um pode errar. Não é assim que nos diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, se não fosse por Cristo Jesus. Alguns irmãos corrigem outros como se eles mesmos não estivessem sujeitos à queda e falha. Isto é errado e contrário às Escrituras. Paulo disse que quem está em pé, cuide para que não caia. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, ele diz que não nos veio tentação, senão humana. Mas Deus, ele nos livra das tentações. Mas é muito interessante o que Paulo diz em 1 Coríntios, você está em Gálatas, você volta segundo, 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 27, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Eu como que golpeasse o meu corpo, para que eu não venha entrar em pecado, para que eu não perca, eu pregando, anunciando o evangelho, admoestando os meus irmãos, não venha a ser desqualificado por uma conduta indigna. Ou seja, Paulo está falando que ele deve olhar para ele, deve tratar com o corpo dele, mas ele não está deixando de dizer que o pecado é uma conduta indigna, que é sim direito de condenação ou de perca de salvação, irmãos. É ele mesmo quem escreve 1 Coríntios 6, é ele mesmo quem escreve Gálatas 5, é ele mesmo quem escreve Colossenses 3, ou é ele mesmo quem endereça ou quem fala. É importante nós entendermos, irmãos, que o pecado é pecado e ele não vai mudar, e o pecado deve ser eliminado do meio da igreja. O pecador não, o pecador deve permanecer na igreja, deve ser tratado e sarado para que se torne um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. É preciso nós identificarmos o inimigo. É preciso nós identificarmos aonde está o problema. Então Paulo fala, eu me esmurro a mim mesmo. Eu trato com a minha carne, para que eu não venha a ser desqualificado depois de ter pregado. Com sensibilidade que se trata cada caso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Depois que você passou Efésios, você vai passar Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 14, nos diz assim: exortamo-vos também, irmãos, e que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. De acordo com a instrução bíblica, cada tipo de deficiência merece um trato específico. O insubordinado, ele deve ser admoestado. O desanimado, ele deve ser consolado. E os fracos devem ser amparados. Agora preste atenção nisso. E todos, volto a dizer, e todos merecem longanimidade. Todos merecem longanimidade. O insubordinado, ele deve ser admoestado. Ou seja, aquele que está vivendo na prática do pecado, ele deve ser tratado. Aquele que está desanimado, ele deve ser consolado. Aquele que está fraco, ele deve ser amparado. Agora, o apóstolo, ele pega os três e coloca no mesmo pacote e diz assim, e todos esses merecem longanimidade, ou seja, uma paciência longa, um amor maior, um cuidado mais longo. Não podemos inverter a ordem. Há igrejas em que os insubordinados são amparados e consolados. Os fracos e desanimados são admoestados.
Quantas vezes não acontece isso no nosso meio? Quando isso acontece, o erro de um não é corrigido e a necessidade de apoio de outro é pisoteada. Por quê? Invertemos. É preciso, irmãos, desenvolver na nossa vida os princípios e os padrões bíblicos para não incorrermos em erros frequentes. É importante nós entendermos a forma de tratar e a forma de lidar com todas essas situações. É como você que já conduz, que já tirou a sua carta de motorista e está lá no trânsito dirigindo e de repente você pode até estar com um pouquinho de pressa indo para o trabalho, para a escola, enfim, e você para atrás de um carro da autoescola. Parou atrás do carro da autoescola e você fica ali meio agoniado, você quer ir, mas tem alguém na sua frente que começou a conduzir agora. E ele se apavora, ele está um pouco nervoso, porque ele chegou agora, mas você com toda a tua pressa, você começa a buzinar e apertar ele. Ele não vai conseguir andar, ele vai desanimar, ele vai se entristecer. Então é preciso de você olhar para ele e entender que você já esteve na posição dele. Do irmão que está fraco na fé, olhar para ele e entender que você também já foi fraco na fé. Olhar para ele e saber que você também não sabia conduzir a sua Bíblia, que você também não sabia abrir os versículos bíblicos. Hoje você sabe, então você tem que ter paciência com aqueles que ainda não entendem. Paciência com aqueles que ainda não sabem conduzir o seu manual bíblico, que ainda não conseguem conduzir a sua vida. Tenha paciência, em nome de Jesus. A forma de tratar com alguém é como se nós olhássemos para um casamento. De repente, no início de um relacionamento, a mulher fala para o homem: eu não gosto do jeito que você fala, eu não gosto que você me corrige. Aí ele fala assim: mas por que você se aborrece quando eu te corrijo? Aí ela olha para ele e fala assim: eu não me aborreço pelo que você fala, eu me aborreço da forma que você fala. É importante, irmãos, entendermos isso. Porque a igreja, ela é relacionamento. O corpo, ele se interage, o braço com a mão, a perna com o pé, o tronco e todos os membros se interagem e é relacionamento. Muitas vezes não é a forma que você trata o erro que um irmão cometeu contra você ou contra a comunidade. Não é de você falar do erro, é a forma de como você fala desse erro. É isso que fere a pessoa, é isso que fere aquele coração e pode entristecer e colocar com uma velocidade muito forte para fora do corpo. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar, para encerrar, que todo tratamento ele deve ser como um sanduíche. Isso, um hambúrguer. Agora você falou: meu Deus do céu, o pastor saiu da pregação e entrou na cantina já. Né? É preciso entender isso. Muitas pessoas falam assim: eu chegar e elogiar alguém para depois corrigir e aconselhar, isso é frescura. Isso é igrejinha moderna que faz isso. E se eu falasse para você que Jesus ouve o teu pensamento e, de repente, ele pode fazer para você e para mim essa pergunta: por que você está chamando o método de eu tratar com as pessoas de frescura e de modinha? Vamos para Apocalipse? Apocalipse, capítulo 2, nós vamos encerrar já, irmãos. O último livro da Bíblia. Às vezes a gente fala assim: isso aí é frescura, esse negócio de ficar alisando o crente, de elogiar para depois corrigir, tá por fora. Jesus nos ensinou na palavra dele. O nosso manual não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Não vivemos de achismo. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 2 e 3. Jesus chega para corrigir uma igreja. Estamos corretos? Um montão de acordo, levanta a mão aí. Jesus chega para corrigir uma igreja, sim ou não? Sim, né? Então Jesus vai corrigir a igreja. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportar
suportastes as provas por causa do meu nome e não te deixastes esmurecer. Então Jesus chega e começa a apontar os pontos positivos. Quando você for falar com alguém, destaca nela os valores que ela tem. Isso é importante para que você possa alcançar êxito, para que você possa ter êxito na hora que for conversar com alguém que você entende que está em falta para com a comunidade, refletindo diretamente no nome de Cristo. Então, a primeira coisa que Jesus faz, ele pega a primeira fatia de pão e coloca por baixo, ele elogia. Agora, ele vai tratar com a correção. Ele vai diretamente agora no verso 4 e 5. Ele colocou a fatia de pão, agora ele vem com o hambúrguer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então Jesus primeiro ele chega e elogia, ele coloca a primeira fatia de pão, aí ele chama para o arrependimento. Fala, se arrepende, volta para o lugar da onde você caiu. Volta para uma vida de santidade. Mas como que Jesus conseguiu alcançar isso? Como Jesus conseguiu chegar nisso? Primeiro ele falou assim, você tem valor. Ei, você tem valor. Mas acontece que você está esquecendo da promessa. Acontece que você está esquecendo da palavra na tua vida. Então Jesus fala assim, você tem um valor, mas agora você não está bem. Você está doente e você precisa de se arrepender. Depois que Jesus faz isso, ele volta então com a parte de cima, ou com outra fatia de pão. No verso de número 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus, então, volta de novo com ele, dizendo, você tem qualidade. E eu odeio o que o mundo faz, e você tem essa qualidade. Você também odeia o que o mundo faz. Embora você está caído, se arrepende e volta e coloca em prática tudo que você aprendeu. Então Jesus está nos ensinando na prática que corrigir precisa de amor, precisa de ter bondade no coração. Porque muitas pessoas sem a bondade, com a amargura, têm colocado almas no inferno, porque não sabem como tratar, porque não sabem como direcionar uma alma de volta para Deus. Todavia, irmãos, a correção, o julgamento, ele tem apenas um objetivo, que é de conduzir o pecador ao arrependimento, à reconciliação. O julgamento, a correção, ela não tem outro objetivo. Muitas vezes nós achamos que o objetivo da correção de alguém é colocar ela para fora, é mandar ela diretamente para o inferno, e não é. É de fazer com que essa pessoa abra os olhos e volte para Deus. Isso é amor ao próximo. Isso é ser igreja verdadeira. E alguns pastores têm sido exemplos, assim como os nossos pastores são exemplos para nós de como tratar. Então nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo em primeiro plano, para a vida dos nossos líderes e aprender como tratar. Muitas vezes, algumas pessoas que não têm essa compreensão, acham muitas vezes que alguma pessoa, ou que o pastor, ou que alguém está acariciando o pecado. Não é acariciar pecado. Nós tratamos com o pecado, mas nós amamos as almas. Nós amamos as pessoas. E assim deve ser na minha e na sua vida, porque Jesus pagou um preço, e um preço de cruz. Não foi com coisas corruptíveis que essas pessoas foram compradas. Não foram com coisas corruptíveis que eu e você foi comprado. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E temos que valorizar cada alma, assim como valorizamos a nossa própria. Ame ao teu próximo, como a ti mesmo. Mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, graças ao bom Deus, eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração, retesse tudo aquilo que realmente é bom, importante e necessário.
para a sua alma, para que exerça vida no seu coração. Amém? Eu quero agradecer a Deus por estar junto com os irmãos, quero me desculpar por ter passado um pouquinho do tempo, né? Mas era preciso de concluir essa parte e eu quero passar e devolver a palavra para o nosso pastor Adilson, né? E o nosso pastor vai estar encerrando aí este culto em nome de Jesus.